aqui que Deus, ele faz Abraão obter algumas experiências antes de concretizar propriamente essa aliança. E uma dessas experiências que Deus faz Abraão passar tem a ver com a igreja, que viria após a ressurreição de Cristo, né? A igreja já instituída mesmo, após a ressurreição de Cristo. Por quê? Entendendo que isso são tempos remotos, bem remotos, né? Ainda não havia o povo judeu vem da descendência de Abraão. E Deus já faz Abraão, numa dessas experiências, durante esse período entre o chamado e a concretização da aliança, Deus dá ensinos para nós, fazendo Abraão passar por várias experiências. Uma dessas é ter contato com o sacerdócio de Melquisedeque. Porque nós sabemos que durante a lei de Moisés, Deus institui o sacerdócio através de Arão, de Levi, da tribo de Levi, o sacerdócio levítico. E após a ressurreição de Cristo então ele assume o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E Deus então dá uma experiência a Abraão de conhecer esse sacerdote Melquisedeque, que vai representar o sumo sacerdócio de Cristo muitos séculos depois. Então nós vemos aqui, né, no capítulo 14, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então nós vemos aqui, referências claras a Cristo. Primeiro, Melquisedeque, rei de Salém. Salém significa paz, rei da paz. Cristo é o príncipe da paz. E Melquisedeque, ele traz pão e vinho para Abraão. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Além disto, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja que sempre existiu um sacerdote. O sacerdócio, digamos assim, ele o sacerdócio, não a ordem sacerdotal, mas o sacerdócio, Deus já tinha estabelecido antes da lei. E esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele é anterior ao sacerdócio levítico, porque já existia aqui Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, né? E Abraão, ele dá o dízimo, que é oferta, ou seja, o dízimo, as ofertas, elas fazem parte da adoração a Deus, faz parte integrante do culto a Deus, né? E Melquisedeque, ele vai ser descrito aqui na carta aos Hebreus, se os irmãos quiserem acompanhar ali, deixa eu até marcar aqui, a carta aos Hebreus, no capítulo 7, vamos dar uma olhadinha lá. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então veja como ele configura, esse sacerdócio configura Cristo. Rei de justiça, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quando diz aqui que Melquisedeque não teve princípio de dias, nem fim de existência, não quer dizer que aquela figura do sacerdote Melquisedeque que encontrou Abraão fosse um ser sobrenatural. Não isso. É que não há genealogia dele. Você não tem como rastrear essa pessoa nas escrituras. Ele não consta numa genealogia. Ele nasceu filho de quem? E também não consta quando ele morreu, quantos anos ele viveu, não consta isso. Mas isto, como tudo que Deus faz, tem um objetivo, né? É mostrar Cristo. Cristo, ele é autoexistente, ele não tem começo de dias,
nem fim de existência. E o sacerdócio de Melquisedeque, ele simplesmente não acabou. Esse sacerdócio ele mudou para o sacerdócio levítico. E depois ele voltou quando Cristo assume o seu sumo sacerdócio. Está complicado ou está dando para entender? Né? E aí fala então que é um sacerdócio eterno, porque o sumo sacerdócio de Cristo agora é eterno. Não haverá mais mudança de ordem sacerdotal, né? E nem de sumo sacerdote. Então agora Cristo é sumo sacerdote. Então veja que experiência incrível que Deus faz Abraão passar, né? Nós não sabemos exatamente se Abraão tinha consciência disso, né? Mas Deus move seu coração inclusive para dizimar ali naquele sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vemos aí que o dízimo ele antecede a lei. Muitas pessoas falam que o dízimo era pertinente à lei. Não, a lei usou o dízimo. A lei usou o dízimo. Mas nós vemos o dízimo anterior à lei, tá? E o dízimo inteiramente ligado à questão da adoração, né? Porque depois disso Abraão, né? Abraão então lhe deu o dízimo de tudo, tá? Depois, o primeiro o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque. Vamos voltar lá em Hebreus 7, 4 a 10. Hebreus 7, 4 a 10. Considerai, aqui está falando do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior ao levítico. Então acabou o levítico, começou a ordem de Melquisedeque. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham esses descendido de Abraão. Está falando aqui de lei sacerdotal, tá? Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, tá? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o sacerdócio levítico inferior, abençoado pelo sacerdócio maior, que é da ordem de Melquisedeque, que recebeu o dízimo antes da lei. Aliás, aqui são homens mortais o que recebem os dízimos. Está dizendo aqui, os sacerdotes levíticos eram homens mortais que recebiam o dízimo. Porém, ali aonde? No sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Quem se testifica que vive? Cristo. Quem representa Cristo na terra? A igreja. Então a igreja recebe dízimos. A única coisa que nós vemos é que o dízimo ele não é obrigado como ele era na lei do sacerdócio levítico, mas é um compromisso que o fiel deve ter de dizimar. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Tá? Então o Melquisedeque recebeu dízimo de gentil e de judeu, segundo esse versículo 9. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, mas Levi fazia parte da aliança com Abraão, das quais todas as nações da terra, ou seja, os gentios também são abençoados, e aqueles convertidos e que fazem parte da aliança.